Checkup no rádio. Sete horas 47 minutos, Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. E hoje com uma plateia aí, lhe acompanhando ao vivo da capital do estado, sua esposa Kelly, arquiteta, e sua querida mãe, quero muito bem, professora Afra Góes. A turma está lá em Natal assistindo, viu? Grande beijo para elas. Falar hoje sobre FIV e FeLV em gatos, e aí? Marcos, isso é um tema bastante hoje corriqueiro, né? Bastante abordado na clínica de felinos. Tá? A FIV nada mais é do que a imunodeficiência viral felina, que seria a AIDS dos gatos, tá? E a FeLV seria a leucemia viral felina, que também causada, todas as duas causadas por um vírus. São doenças extremamente complicadas, porque elas não têm cura. Na verdade, elas têm tratamento de suporte. Esse animal, ao adquirir essa doença, ao se infectar com esse vírus, ele vai ficar para o resto da vida com esse vírus. Esse vírus ele é extremamente transmissível, apesar de ser bastante sensível quando exposto ao ambiente, ele é destruído rapidamente, mas a forma de transmissão dele, que é através de mordedura, através da saliva, através de briga com a unhada, né? Também pode ser transmitido através do coito, né? Da parte de reprodução, e uma vez esse animal infectado, esse vírus vai fazer principalmente 3 vias. Não é? A primeira via, através dos linfonodos, ele vai se alojar nos linfonodos, aumentando o tamanho desses linfonodos, que popularmente as pessoas chamam de Landra, né? Fica com esses linfonodos aumentados. Depois esses linfonodos eles diminuem de tamanho e o vírus começa a atacar o sistema imune desse animal, principalmente os linfócitos, e consequentemente ele vai se alastrando e causando um prejuízo severo para o animal. Esse animal muitas vezes vai apresentar um quadro febril, vai apresentar cialorreia, fica babando, vai apresentar aí uma inapetência, vai ficar triste num canto, sem querer comer, febril, arrupiado, vai apresentar aí perda de peso, e posteriormente a essa perda de peso, um quadro de anemia, um quadro de desnutrição, podendo acarretar a morte desse animal. Principalmente isso acontece na FIV, né, na imunodeficiência viral felina. Já na FeLV, ele vai apresentar essas mesmas características, porém, ele vai apresentar ainda mais um quadro respiratório, onde esse animal pode apresentar um cansaço, e desse cansaço ele pode vir também atrelado a uma efusão pleural, que seria líquido na pleura, pode apresentar aí esse desconforto respiratório, chegando a abrir até a boca para conseguir respirar, muitas vezes por uma pressão que está existindo desse líquido dentro da cavidade torácica. Esses casos são casos que já estão na fase muitas vezes terminal, onde esse animal, mesmo tratado de forma adequada, mesmo sendo levado ao profissional médico veterinário, esse animal tem um quadro reservado a ruim, podendo ele ir a óbito. Então o importante é, qual a finalidade hoje da gente estar abordando esse tema no programa? A FeLV, ela tem vacina. Então se você tem gato, teste. A gente brinca na clínica dizendo assim, miou, testou. Então, se você miotestou. Se você tem um gato, teste esse gato para FIV e FeLV. Tem vários testes, mas o teste mais comum utilizado, né, é o ELISA e o PCR. Então, são testes rápidos. Você faz o teste na própria clínica e você identifica se seu gato tem FIV ou FeLV. Se ele não tiver FIV, se ele não tiver FeLV, você faz a vacina que já protege esse animal. A vacina ela é feita
duas doses, né, uma a cada 21 dias, e depois uma dose uma vez por ano. Se você vai adotar um gato, teste, tá? Para que você já não adote um gato doente. Então é importante demais que você tenha esses cuidados, tá? Miou, testou. E outra coisa importante que você tem de ver é, meu animal deu positivo, então você vai ter de ficar monitorando ele, utilizando medicações para aumentar a imunidade desse animal, e muitos deles sobrevivem, Marcos, para o resto da vida com essa doença, sem menor problema. Agora, ele vai sempre ficar sendo portador e sempre ele vai ficar sendo transmissor da doença. Uma coisa que eu gosto de citar é, por essa doença ser transmitida principalmente por briga, por mordedura, esses animais que não são castrados, que têm o hábito de sair de casa para tentar se reproduzir, tanto os machos quanto as fêmeas, eles são mais susceptíveis, são mais fáceis de adquirir essa doença. Então, se você não tem seu animal para reprodução, castre, porque se você castrar, além de você estar diminuindo a quantidade de animais indiscriminadamente que são expostos à rua depois da cruza, ao nascimento, que são abandonados, você também está diminuindo a quantidade de risco de doença que ele pode pegar através de uma cruza, de uma briga ou de uma mordedura. Quando se recebe o diagnóstico de que o gato está com FIV ou com FeLV, há motivo de preocupação, por exemplo, ou realmente existe cura para isso, existe tratamento? Não existe cura, existe tratamento para você amenizar e você prolongar a vida desse animal. E a preocupação que a gente tem quando tem um animal positivo para FIV ou FeLV é se existem contactantes outros gatos, porque é uma doença que não passa para o ser humano, é uma doença que não passa para os cães, então é uma doença específica de felinos. Porém, ela transmite de um gato para outro, inclusive no coxinho, no alimento, na água, mas principalmente através de lambedura. Um gato tem o hábito de se lamber, às vezes gato tem hábito de lamber outro gato, e nesse hábito que existe aí, pode existir a transmissão. Então a preocupação é se existe principalmente contactantes. Agora, quanto tempo vive um gato com FIV? Marcos, a FIV ela é uma doença mais de animal que aparece mais na velhice. Uma doença a partir dos 5, 7 anos de idade. Já a FeLV, aliás, a FeLV é mais de animal idoso, aparece mais com o animal mais velho. A FIV já aparece em animais mais jovens, tá? A gente detecta mais em animais mais jovens. Mas pode sobreviver aí por 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Porém, quando não tratado, a sobrevida desse animal é bem menor do que uma sobrevida de um animal sadio. Marcos, bom dia. Pergunta, Dr. Robson, se não faz mal para cachorro, aliás, se pão faz mal para cachorro, porque tenho 2 cadelas que adoram pães, já ficam na janela esperando o pão chegar de manhã. E aí? Olha, o pão por si só, a massa por si só, ela não vai causar problema, ela não é tóxica, ela não vai causar problema, como eu vou dizer, de intoxicação para o animal. Porém, se você der excesso de carboidrato para o seu animal, ele pode causar aumento de triglicéridos, aumento aí das taxas do animal, vamos falar no popular, causar obesidade. Então isso daí vai ser o problema, vai ser mais relacionado a isso. Dr. Robson, tem uma gata aqui que come direto, mas continua miando sem parar, ou seja, a fome dela não para. Pode ser um verme? Quem pergunta é o Geraldo Bala, lá de Serra Negra. Provavelmente hábito. Animais que têm essas características de tempo, que come, se a comida, Marcos, veja só, você pode alimentar o animal e nutrir o animal. Muitas vezes alimentar, eu gosto de dar uns exemplos meio grosseirão. Você pegar um prato de arroz bem grandão, tá? E comer, você está alimentado, porém você não está nutrido. Mas se você pegar um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne, proteína, um pouquinho de verdura, muitas vezes você come bem menos, você pode não estar alimentado, mas você vai estar nutrido.
Então isso daí é a diferença entre alimentar e nutrir. Muitas vezes, esses gatos, principalmente gatos de rua, que tem competitividade no alimento, que vai competir com outros gatos pelo alimento que ele come muito rápido e voraz, eles dilatam o estômago e mesmo que você dê o comer, ele vai ficar ali sempre com fome porque dilatou o estômago demais e ele sempre vai caber mais comida nele, tá? E agora, esse hábito de comer e sempre ficar miando, muitas vezes é hábito. Eu queria saber se é normal o gato macho miar direto como se estivesse no cio. Não, não é comum. Isso acontece quando ele está sentindo fêmeas próximas da casa dele, no cio, né, através do seu olfato, ou escutando miados de fêmeas se reproduzindo, também tem esse hábito, ou quando ele está estão outros gatos tentando invadir o domicílio dele e ele fica miando na intenção de alerta. Isso aí é comum, principalmente quando ele está se sentindo agredido por outros gatos tentando entrar no domicílio. Ele também começa a delimitar território, ficar urinando em vários locais da casa para demarcar que aquele local ali é dele. A ouvinte pergunta aqui se ela pode usar shampoo normal também no cachorro. Olha, o shampoo normal eu entendo de ser o shampoo humano, tá? O shampoo humano, ele não é adequado, o pH do shampoo não é adequado para o pH da pele dos cães, nem dos gatos. Então se você for utilizar shampoo, use shampoo específicos para cães e gatos. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos ouvir. Bom dia. Deixa eu só abrir aqui o canal aqui para o Dr. Robson ver aqui a nossa pergunta do nosso ouvinte. Bom dia. Doutor Robson Góes, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor, eu tenho uma cachorra que ela tá com uma coceira muito grande. Ela se coça muito, que tá largando o pelo dela. Aí eu queria saber se tem alguma vacina, alguma injeção para a coceira de cachorro, para deixar de coçar. E aí, Dr. Robson? Olha, Marcos, a coceira do cachorro, ela é uma dermatite. Essa dermatite ela pode ser de origem alérgica, né? Pode ser uma sarna demodéxica, que dá essas características, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria. O interessante para a senhora é que possa ser feita uma avaliação clínica desse animal, identificado o que realmente está causando essa dermatite, para que possa ser utilizada a medicação adequada, que seja medicação oral, que seja medicação injetável, que seja só o shampoo, ou que seja a mudança da alimentação, se for uma dermatite alérgica de origem alimentar. Então é interessante que a senhora procure um médico veterinário para fazer uma avaliação clínica desse animal e às vezes até laboratorial, para poder fechar o diagnóstico e prescrever de forma adequada. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. A pergunta para o doutor é essa. Assim, doutor, a minha vizinha tem uma gata que ela teve uns sintomas, assim, um fastio sem comer, e ela levou para o veterinário e ele disse que o problema dela era verme e uma anemia. Aí passou o medicamento, ela medicou ela começou a comer, não como antes, mas desenvolveu mais a se alimentar. Aí agora ela disse que ela apresentou uma tosse. Será que essa tosse tem a ver com esse problema que ela tem de anemia e verme? Ou isso pode ser outro problema? Ela pediu para que eu fizesse essa pergunta para o doutor, para que o senhor desse alguma dica aí sobre a gata dela. Vamos ajudar a vizinha da nossa ouvinte. Olha, veja só, a senhora cita que foi dado remédio de verme, né? Que ela desenvolveu, que ela melhorou, voltou a se alimentar. Esse problema que ela está hoje, né? De espirro, de secreção, existe doença, Marcos, que nós chamamos de complexo respiratório felino. Inclusive, a FeLV faz parte de um desses complexos respiratórios. E a FeLV ou a FIV também causa problemas de
anemia. É interessante que seja feita um hemograma desse animal para confirmar essa anemia. Muitas vezes essa anemia pode estar relacionada a doenças como a FIV, a FeLV, pode estar relacionada a problema na boca desse animal em virtude de uma calicivirose e esse animal deixou de comer e consequentemente está facilitando o aparecimento dessa perda de peso e anemia. Pode estar correlacionada aí a um quadro renal que é bastante comum em felinos. O animal apresenta uma insuficiência renal. Essa insuficiência renal, o animal começa a apresentar vômito, começa a inapetência, deixa de produzir um hormônio, né, eritropoetina, que é responsável por estimular a medula óssea a produzir sangue. Então, consequentemente, esse animal vai definhando, apresentando a anemia, chegando até a morte. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, tudo bem? Eu tô com uma dúvida, eu tô com um bulldog francês, ela é fêmea. Ela tanto coça as patas como o ouvido. Você pode dizer o que é isso aí? Quem vai responder, Dr. Robson Góes. Coçar a pata e coçar o ouvido em bulldog francês, a gente pode estar aí, o coçar a pata é uma dermatite de contato ou uma dermatite alérgica, tá? E coçar a orelha é muito provável que esse coçar de orelha de bulldog francês esteja correlacionado a quadros de otite, né? Um processo inflamatório no pavilhão auricular. Aí tem de fazer exames para poder você verificar, usar um otoscópio para você verificar se dentro desse ouvido tem ou não. Já em gato, coçar a orelha, Marcos, é comum ácaro. Existem uns ácaros, umas sarnas que se instalam dentro do pavilhão auricular e que o gato fica com a coceira coçando direto. E a gente faz aí um suave e faz uma avaliação desse cerume que tem dentro da orelha do gato e a gente consegue, através da lâmina no microscópio, verificar a presença desses ácaros e tratar de forma correta. O bulldog francês, ele é uma raça rara? Não é raro não, mas é uma raça que tem um valor financeiro agregado maior, então é mais caro, então consequentemente ela é menos vista, porque como é caro para você adquirir, então fica difícil muitas vezes de você ter o acesso a esse animal. Eu perguntei porque minha pergunta era justamente essa. Quanto mais rara a raça, maior cuidado você tem que ter para que ele, por exemplo, evite pegar algumas doenças ou não? Marcos, esses animais, à medida que você vai selecionando esses animais, eles vão ficando também mais sensíveis. São animais que têm níveis de sensibilidade muitas vezes maior do que aquele animal que está no meio da rua, acostumado a todas as intempéries que existem no dia a dia de animais com briga, com dificuldade de alimento, com chuva, com sol. Então isso aí, a gente tem essa diferença também existente. Nosso ouvinte pergunta o seguinte: Dr. Robson, aqui em São Fernando não tem órgão responsável por animais de rua e tem bastante deles aqui na cidade. Alguns estão apresentando doenças e feridas. Queria saber o que posso fazer. Dar leite ao cachorro faz mal, por exemplo? Olha, o leite ele pode causar aí, dependendo do leite, pode causar infecção intestinal, se o leite está vindo com muita bactéria. Pode causar aí diarreias em virtude da gordura que existe no leite. Agora, mal o leite não vai fazer para o animal, certo? O leite por si só. A questão hoje, Marcos, de abandono de animais é um problema do mundo. Não é um problema só do Brasil, não, nem só do Rio Grande do Norte, nem só de São Fernando. É um problema mundial. E se as pessoas não tiverem cuidado, não tomarem as providências necessárias para fazer o controle populacional desses animais de rua, a quantidade de doenças, de zoonoses, que são as doenças dos animais transmitidas para os seres humanos, elas vão aumentar muito, como já está aumentando. A gente está escutando agora, essa semana eu escutei morrer outra criança, com raiva em Minas Gerais. A raiva está voltando para o Brasil. A gente escuta aí esporotricose demais em todas as capitais, nas cidades, já no interior. Calazar, pessoas aí adoecendo de calazar, e é uma doença silenciosa.
Quantas pessoas não já tem com calazar pela quantidade de animais que estão dando positivo nas clínicas? Então isso aí é preocupante e acredito eu que as autoridades públicas vão ter de tomar uma providência o quanto antes para poder fazer o controle populacional desses animais de rua. Para fechar, nossa última pergunta dos nossos ouvintes. Oi, Marcos. Bom dia, doutor Robson. Aqui é Roseane, São Bento do Trairi. Estou escutando o seu programa, Marcos, e gostaria de saber do Dr. Robson o seguinte. Eu tenho 4 gatos, tenho um posse responsável deles, todos 4 são castrados, eu adaptei a casa para eles ficarem dentro de casa, eles não têm contato com gatos de rua, não saem para lugar algum. Só que na minha casa apareceu outro gatinho de rua, e eu fiquei com pena e coloquei ele para dentro da minha casa, do meu muro, né? Ele não tem contato com os meus gatos que vivem dentro de casa. Esse gato fica lá de fora, no muro. E eu alimento ele, comida. Então eu gostaria de saber se os meus gatos correm algum risco de ter né, a FIV e a FeLV através desse gato. Como ele é de rua, eu não sei se ele não é vacinado, lógico, não sei se ele apresenta algum problema. Então eu gostaria de saber se os meus gatos correm algum risco de pegar alguma doença dele. Obrigada, Marcos, e um bom dia para vocês. Um abraço, Roseane, e aí? Tá vendo aí o tamanho da sua audiência? Você ainda fica chorando aqui nos bastidores, mas isso mostra, Marcos, a importância das ondas do rádio, né? Mostra a importância do seu programa e o tamanho da audiência que você tem. Então veja só, Rosiane, a questão do risco de gato que você pega na rua e traz para dentro de casa é justamente esse. É que você pode estar trazendo a doença para dentro de casa. Eu sou favorável à adoção. Eu digo que os animais de rua estão ali porque alguém colocou eles lá. Eles são vítimas. Os animais de rua são vítimas, né, do abandono de alguém. Mas é louvável o que você fez em adotar um animal. O que você deve fazer é procure um médico veterinário, teste esse animal, faça vermifugação, faça exames de FIV e FeLV, faça vacina desse animal, vermifugue, e você mantenha um período de quarentena, de isolamento. Porque existem outras doenças, por exemplo, a calicivirose, a clamídia, né, que pode estar nesse animal e que ele pode transmitir para os seus dentro de casa. Como eles não têm contato, você disse que ele está no muro e os seus estão dentro de casa. Mas só em você, por exemplo, pegar nesse gato que está fora de casa e não higienizar suas mãos, você pode estar trazendo um vírus para dentro de casa ao você acariciar o gato de dentro de casa. Porque o vírus ele pode ser transmitido através de secreções tipo saliva e você pode estar carreando através da saliva na sua mão, levando para dentro de casa. Então é preocupante quanto a isso. A gente não consegue visualizar o vírus. Então, consequentemente, eu não tenho como dizer que eu não posso estar carreando o vírus ou num coxinho que eu botei, num bebedorzinho que eu botei. Eu não posso estar levando para dentro de casa, apesar que o vírus é bastante sensível e morre rapidamente no meio externo. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir, inclusive, o Veteripet no Instagram, instagram.com/veteripet. Dr. Robson está lá, ele está quase um blogueirinho já, né? Das redes sociais, né? Está sempre com conteúdo, com dicas, né, Dr. Robson? Isso, a empresa, a Ícone, é a empresa que toma conta do Instagram, da Veteripet, né? Agradecer as pessoas que nos seguem lá na Veteripet, né? É só seguir no Instagram que a gente tira dúvidas, a gente tá lá sempre para trazer informação e tentar minimizar aí esses prejuízos, esses riscos que existem para os animais. Obrigado pela sua participação. Obrigado e um bom final de semana a todos. 8h11, confirmando 8h11.